Outro dia eu vi esse relato sério, difícil e complicado de uma mulher que estava sendo oprimida, explorada e agredida pelo seu marido. Enquanto o relato estava sendo, contado no meio do grupo, algumas pessoas perguntavam e indagavam, mas por que ela não se liberta disso? Por que ela não foge? Por que ela não enfrenta? Por que ela não denuncia para a polícia? E o caso era estrondoso e o povo ficava assustado e chocado. Aqui e acolá uma pessoa falou, por que a família não intervém? Por que a família não falou com ela? Por que a família não ajudou? E um conhecido falou da seguinte forma, a família ajudou, quem disse que não ajudou? A família tentou alertar, a família exortou, denunciou e falou que o rapaz era ruim. Mas tu acha que a mulher aceitou? Tu acha que a mulher ouviu quando foi alertada? Ela dizia que a família tinha inveja, que ela tinha encontrado o amor de verdade, que a família sempre teve inveja dela, sempre não gostou quando ela era feliz. Que isso era perseguição, que aí foi se afastando, se afastou da família para não ficar ouvindo a exortação, se entregou de vez, sofreu e agora não se liberta mais e não tem mais nenhuma rede de apoio, não tem ninguém que lhe leve a uma compreensão do seu estado. Por que não se liberta? Esse quadro é muito comum, às vezes mudam os atores, mas a mecânica é a mesma. Tinha um rapaz que era assim, o as no estudo, mais inteligente da sala. Uma verdadeira promessa para revolucionar qualquer área de atuação que ele entrasse. Os pais eram orgulhosos e diziam, esse meu filho, ele tem um futuro brilhante. E de fato ele tinha. Em pouco tempo, mal se formou, já conseguiu uma porta aberta de uma oportunidade que quase ninguém consegue. Se você fosse botar no papel, diria, a vida dessa pessoa está garantida daqui para o fim da sua vida. O destino desse menino é ser feliz, é construir algo poderoso. Mas, de repente, se envolveu com um povo esquisito, se embrenhou no meio do mato, se encheu de drogas alucinógenas, entrou numa seita maluca e os pais disseram, ele largou tudo, abandonou tudo, tá com um povo esquisito que vive do dinheiro que ele acumulou, fazendo uns negócios que deteriora a mente, deteriora o físico, o emocional, você nem reconhece mais o rapaz, a gente falou, a gente alertou, mas ele se afastou de nós, se mudou para esse meio do mato, a gente não entende o que está acontecendo, e ele mesmo não percebe a sua degradação. Aí, as pessoas que conversam com esses pais perguntam, mas por que ele não larga isso? Por que ele não enxerga que esse pessoal está explorando ele? Está na cara que ele está sendo explorado. Está na cara que ele está pior do que antes. Por que ele não enxerga? Por que ele não cai em si? E essa pergunta ficou na minha cabeça para fazer essa palavra. Por que as pessoas, mesmo num estado profundo de degradação, não caem em si, não se libertam, não dizem que não enfrentam, não vão embora, não retornam, não são restauradas? Por que elas continuam escravas e submissas a alguém que lhe explora? Existe uma parábola na Bíblia, o irmão sabe, já deve estar conectando esse tipo de comportamento a essa parábola, porque a mecânica é muito semelhante, que ao mesmo tempo que é semelhante é diferente. Mas eu quero trazer ela, não para te explicar a parábola, nós aqui, eu falo com um crente tão mais antigo, eu não falo para novo convertido. Eu falo para quem já está na fé, desde que nasceu ou se converteu, tem 35 anos, né? Você já ouviu a parábola do filho pródigo 500 vezes. Eu não tenho mais nada que te ensinar, você já sabe todos os ensinos de cor e salteado. Então esquece que eu não vou lhe ensinar a parábola.
eu vou pegar a mecânica e tentar responder a pergunta que eu tenho. Que é por que esses indivíduos não se libertam? Por que eles não caem em si? Porque a parábola é semelhante, mas ela é diferente. O amigo sabe, ela é semelhante porque um pai tinha 2 filhos, um ficou na fazenda trabalhando sempre, nunca se desviou, era o filho mais sisudo, o crítico, o fariseu, e tinha um filho mais novo, sonhador, queria viver um mundão, estava achando a fazenda do pai um lugar muito preso, muito ruim, tinha que trabalhar todo dia. Disse, me dê aí a herança e me dê um dinheiro que me pertence, que eu quero viver a vida como eu quiser. Saiu pela vida para uma terra distante, gastou tudo dissolutamente. Segundo o irmão, gastou com as prostitutas. Houve uma grande fome depois que ele gastou tudo, porque o menino foi desenfreado. Era filho de um fazendeiro, de uma fazenda próspera, era um negócio maravilhoso, podia ter uma vida garantida, uma vida feliz, cheia de abundância. Foi gastando tudo, houve uma fome, ele teve que trabalhar cuidando dos porcos, e o irmão sabe que a referência aos porcos aqui é dizer que ele estava trabalhando num local imundo, num local ruim para um judeu. E a fome era tanta que ele desejava comer as bolotas dos porcos, que eram as vagens de alfarribeira. É um alimento sem nutrição, que lhe deixaria com fome se ele comesse. É um alimento que nem lhe satisfaz, ele queria isso. Naquele momento, isso aí é semelhante à história, né? A pessoa se degradou, saiu de longe da família, perdeu toda a graça que tinha, toda a herança, toda a alegria, todo o propósito, todas as promessas que você enxergava nele, hoje você não consegue enxergar mais. Está num lugar estranho, esquisito, querendo consumir coisas complicadas. A história é semelhante. Agora, o que é diferente? Que diz que na parábola o filho pródigo caiu em si, se lembrou da casa do pai, que tinha justiça, tinha graça, tinha fartura, tinha bons tratamentos aos funcionários, era um local que tinha amor, que cuidava dele como filho e não como qualquer um. E disse, eu vou voltar para lá, eu vou me arrepender, eu pequei, eu reconheço que eu estou errado. Olha, eu fiz um plano e nesse momento eu reconheço que meu plano deu errado. E ele voltou para a casa do pai, o pai o recebeu, botou uma capa, botou um anel, discutiu com o filho mais velho que estava chateado que o irmão voltou arrependido. Mas o pai falou, a gente tem que receber porque esse filho estava perdido e foi achado, temos que agir com amor, com graça e com misericórdia. E abraçou o filho e foi um final feliz, né? Mas às vezes o final feliz não acontece como a gente está vendo na história de algumas pessoas. É semelhante porque o padrão é o mesmo, mas é diferente porque o filho pródigo caiu em si, e essas pessoas que a gente muitas vezes acompanha não caem em si, e a gente fica se perguntando, mas não está vendo a sua situação? Por que você não desperta na mente, muda a sua conduta e restaura o resto de vida que você ainda tem, que ainda você poderia construir muitas coisas e ser muito feliz? Eu vou ler 2 versos da parábola para fazer uma moldura e talvez para a gente investigar entre o primeiro verso e o segundo, o que aconteceu que fez o filho pródigo se despertar e o que está faltando nessas pessoas para talvez elas chegarem ao ponto do despertamento. Vamos ler esses 2 versos fazendo essa moldura. Lucas capítulo 15, no verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, em outras versões, as bolotas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lucas capítulo 15, no verso 17. Caindo em si, oh meu Deus, é isso que a gente procura. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Por estes 2 versos a gente já pode
compreender pelas suas pistas o que fez ele cair em si. Primeiro, ele tinha na sua mente a memória da casa do pai, com uma semente do reino implantado na sua vida. Ele sabia que existia um lugar de justiça, de graça, de bom tratamento com os empregados, de amor, de onde ele era bem recebido, onde ele tinha memórias agradáveis. Ele tinha uma referência do que era bom, porque se a gente não sabe o que é bom, a gente acha que o que a gente está vivendo é o normal, é o que tem, é o que é. Mas se a gente tem uma referência do que é o certo, do que é o bom, do que é aquilo que Deus quer para nós, em nossa vida, em nossa mente, quando a gente chegar num lugar ruim, complicado, perverso, aquela memória do que é bom vai confrontar o lugar perverso e vai nos confrontar com uma exortação e nos fazer ativar um gatilho. Ou o gatilho vai ativar essa memória que a gente tinha no passado. Que esse é o outro elemento. Algo despertou dentro dele porque ultrapassou um limite. Quando ele quis comer as vagens de alfarribeira, as bolotas dos porcos, quando ele quis comer e ninguém lhe deu nada, quando ele chegou ao ponto de uma fome extrema, ele despertou, um gatilho ativou, e esse gatilho ativou a memória. Esse gatilho disse: rapaz, isso aqui não dá. Agora quebrou, passei do limite do que eu suporto. Rapaz, a partir desse ponto não. Até aquele ponto ele aceitava a degradação, mas a partir daquele ponto onde ninguém lhe deu nada, ele disse: aí também não. Aí o gatilho acionou e ele relembrou, aí a memória aciona. Uma memória que muitas vezes estava soterrada, escondida, estava recusada, reprimida, não queria nem tocar naquele assunto, mas o gatilho disse: não, se for para viver dessa forma, aí a memória do que é bom se manifesta e ele se arrepende, cai em si e volta. Então são esses dois elementos que a gente tem mais forte. Você precisa ultrapassar o ponto de que um gatilho ative. Não, aí também não. E muitas dessas pessoas, talvez, que não caíram em si, não chegaram a ultrapassar esse gatilho. A segunda coisa, e que talvez seja mais importante, elas precisam ter implantado em sua mente a referência do bem, do bom, do reino, da palavra de Deus, porque nesta hora, quando o gatilho acionar, é isso que vai lhe fazer o contraste, a comparação, é isso que vai lhe dar saudade de ser quem ele era, das promessas que tinha sobre a sua vida. E nesse sentido, só abrindo aqui uma lição para a gente, eu acho que mais importante do que você assim ficar tentando exortar um adulto depois que ele já é adulto, é a gente, quando as pessoas são crianças, ensinar o caminho onde elas devem andar. Ensinar a palavra, contar as histórias bíblicas, levar para a igreja, ter uma casa onde as pessoas possam observar e dizer: aquele casal é uma referência de um casal bom. Aquele pai é uma referência de amor, aquela mãe é uma referência de acolhimento. Uma casa onde há justiça, uma casa onde há, amor, prosperidade, a fartura de alimento, a repartir, o repartir acontece. Para uma criança não é muito. Você dá, às vezes, um alimento, uma coisa. Você não está dando aquela fartura que os poderosos desse mundo ficam imaginando, né? De um banquete gigante. Mas uma criança precisa ter um sentimento de que ela foi nutrida, ela foi cuidada, ela foi abraçada, ela teve suas necessidades cuidadas. Quando você cuida de uma criança desta forma, com esta referência, no dia que ela estiver se relacionando com um cara ruim, tóxico, complicado, agressor, e ela passar desse gatilho, o gatilho vai acionar na mente dela a memória de um pai que nunca lhe fez mal, de um pai que sempre lhe tratou bem,
de uma mãe que sempre lhe acolheu, de uma família, do que é uma família deveria ser, de como uma família deveria se portar, do que é o bom de Deus. Se ela não tem essa memória, vai ficar muito difícil. Por isso, olha a importância da gente ter o trabalho com os nossos filhos, não só de ensinar, mas de ser. Tá entendendo isso? A gente, como adulto, adora falar as coisas que a gente não faz para os filhos. A gente diz assim, menino, não fica o dia todo no celular. E o que o pai e a mãe estão fazendo o dia todo? Vendo a fofoca no celular, vendo as coisas. Não para um segundo sem ver o celular. Menino, larga esse celular e fica aqui no celular. Menino, já falei que é proibido ficar no celular à tarde. Aí você à tarde todinha. O que você faz, fala mais alto do que as suas palavras. Aquilo que você quer que os filhos se lembrem é aquilo que você tem que ser na sua casa. E se você construir um ambiente de amor, essa memória vai estar lá dentro. Quando o gatilho acionar, essa memória, ela surge como comparação e mostra, meu amigo, você poderia estar vivendo uma vida de Deus, uma vida muito melhor. Por que você está se entregando a essa circunstância de querer comer bolota de porco? Meu Deus. Amigo, entenda o que nós estamos tentando responder. Nós estamos tentando responder por que determinados indivíduos fazem o mesmo processo do filho pródigo, se afastam da família, gastam a sua herança dissolutamente, seu emocional, seu psique, suas relações, suas promessas, a sua graça, vão gastando na vida, chega a um ponto de degradação, de escravidão, vivendo com os porcos, desejando comer bolotas, vagens de alfarribeira, mas diferente da parábola do filho pródigo, não cai em si. A gente identificou alguns critérios que precisam existir para a pessoa cair em si. Primeiro, a memória do reino, a memória de um lugar bom, da graça, da justiça de Deus dentro dela, porque essa memória vai ser acionada naquele dia. Essa é uma memória que muitas vezes está soterrada. Segundo, ela precisa passar do ponto de um gatilho. Mas falta ainda alguma reflexão sobre isso, porque a gente identifica que pessoas passaram do ponto do gatilho, pelo menos sobre a nossa ótica, e que essas pessoas tiveram essa referência do reino também. Por que isso não ativa? O que está acontecendo com elas? Para a gente elaborar melhor, desenvolver melhor, talvez, qual é a circunstância que está deixando ela presa, lá com os criadores de porcos, vamos reler o verso 16 e a partir daí a gente vai construir uma nova percepção do texto. Diz assim, e essa palavra é muito forte. Ele desejava, pense no desejo do cidadão, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lembra que eu falei que a gente está fazendo uma moldura do capítulo, do verso 16 com o verso 17. O 16 é a situação que a gente começou contando de várias pessoas que ainda não caíram em si. Eu chamo esse estado, talvez seja até um título para esse vídeo, a um passo do despertar. Ele ainda não caiu em si. E essa é a situação da pessoa que está a um passo de cair em si. E o verso 17 fala, caindo em si. Então, o verso 17 é o despertar. O verso 16 é a um passo de despertar. Essa é a situação que as pessoas se encontram. E aqui algumas compreensões para a gente. Diz o texto que ele desejava comer as bolotas dos porcos. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que deseja isso? Você conhece alguém que deseja isso? Meu amigo, qual é o sonho da sua vida? Qual é o seu desejo? Apareceu um gênio da lâmpada. Você esfregou a lâmpada do Aladim. Apareceu o gênio. Aí ele pergunta, você tem o direito de fazer um desejo, mas é só um. O que você quer? Eu quero as bolotas dos porcos. Eu quero a vagem de alfarribeira. Como é que o cidadão que era filho de um fazendeiro, que era justo, tinha prosperidade, tinha uma fazenda com diversos empregados,
que ele era até arrogante, que ele dizia que queria herança, que queria viver como queria, ou seja, ele foi tão bem tratado, ele foi tão bem cuidado, que ele tinha até uma certa soberba, ele se achava merecedor. Se achava que quando ele fosse gastar a grana do pai, ele ia ficar mais rico do que o pai, porque ele tinha méritos, não era o pai que lhe abençoava. Então, como é que você, que tem tudo isso, chega ao ponto de querer comer vagem de alfarribeira trabalhando para criadores de porcos, numa situação que te leva a parecer ou a entender que você está pior do que os animais? E aceitando sua condição porque quer comer comida dos animais. É porque de alguma forma sua mente se degradou. E é aqui que é importante entender isso. Ninguém que está com a confiança, a autoconfiança, a autoestima e a imagem do filho na cabeça aceitaria comer bolotas de alfarribeira. Quem aceita é porque degradou essa imagem, essa identidade da sua mente. Então o que a gente entende é que a um passo do despertar, a sua identidade está degradada. Você não mais entende quem você era. Você aceitou a imagem que o mundo colocou sobre você. Você aceitou uma capa. O mundo agora diz que você é um cuidador de porcos. Você não é mais o filho do fazendeiro. Na casa do pai você era o filho. Você era dono. Você tinha acesso aos recursos, ao boi gordo. Você dava a ordem, alguém obedecia. Você cuidava, você produzia, você construía. Você dava oportunidade para pessoas. Você tinha a capacidade do administrador de crescer, de se desenvolver. Essa é a imagem que você tem, essa identidade em Deus. Deus tem essa identidade desde Adão para a gente. Você vai administrar essa natureza, você vai cuidar dessas coisas. Eu te coloco aqui para você ser uma bênção. Essa é a identidade que Deus te deu. Mas aí esse cidadão disse, eu vou me distanciar dessa identidade e vou para uma terra distante. Não foi isso que diz? Lucas capítulo 15, no verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Preste atenção. E foi para uma região distante. Esse distante é uma palavra que ecoa muito em nosso coração. Esses dias eu fui cortar o cabelo. O rapaz que eu cortava não estava lá. Eu fico morto e preocupado, porque vem uma pessoa novinha, né? Hoje tem uns cortes muito diferentes, muito estranhos. Ele vai e faz uma bagunça no meu cabelo, eu fiquei cismado. Aí vem um rapaz novo cortar. Aqui acolá, o que eu vou contar não é o fato dele cortar bem ou ruim o meu cabelo, era porque era novo, eu não conhecia o rapaz. Aí ele chegou cortando, né? Aí foi conversar, conversa mole, né? Conversa fiada, né? Você faz o que da vida? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele falou assim, rapaz, eu era da igreja. Aí começou a contar a história dele, né? Rapaz, eu era da igreja, mas eu estou distante. Veja, essa palavra estar distante já é entendida no coração de todo mundo que já teve uma visão do que é a casa do Pai. Todo mundo se refere a essa ideia de se afastar dos propósitos de Deus, se afastar da identidade de Deus, da vida que Deus tem para si, com essa ideia de estou distante. E o texto fala, depois que ele pediu a herança e reuniu tudo o que tinha, ele foi para uma região distante e chegou nessa situação. Agora, existe um gerúndio aqui. Ele foi indo, foi gastando, foi desperdiçando, foi um processo. Porque ninguém dorme, filho do fazendeiro, e acorda cuidando de porcos. Há um processo no meio. E aí eu indico que eu indico aqui para a gente, para nossa lição, que esse processo é importante a gente compreender, porque quanto mais eu me distancio da casa do Pai, quanto mais eu gasto a graça que estava sobre a minha vida, quanto mais eu me esqueço da identidade que eu tinha na casa do Pai, tanto mais eu vou penetrando na região distante
e esquecido e longe de quem eu era, eu vou assumindo os valores, as visões, o modo de vida, o modo de pensar e agir, de se comportar, de entender a vida da região distante, do mundo. Quanto mais distante da imagem que Deus tinha sobre mim, mais eu vou assumir uma outra imagem. E onde é que eu vou captar essa informação nova? Na região nova que eu estou. Agora, na casa do pai, você era filho, você era querido, você era amado, você tinha patrimônio, você tinha cuidado, você tinha propósito. Mas essa nova região não enxerga você como filho. Eles não são pessoas justas que querem tratar os funcionários de forma justas. Se eles puderem explorar você o máximo que eles puderem, eles vão fazer e não vão se preocupar se você tem o que comer ou se não tem. Eles não se importam com você. Você vale o que você entrega. E eles agora vão te dar uma nova identidade. Você vale menos que um animal, você vale menos que um porco. Essa é a sua nova identidade. Quem é que está lhe dando a sua identidade? Se não é mais a casa do Pai, o mundo à sua volta, que não tem graça com você, vai lhe dar uma nova identidade. Ele vai dizer, você vale menos que um animal. Se contente em nos servir. E não me importa se você está passando fome. Mas sabe o que é pior? Não é nem este mundo e esses criadores dos porcos, esse mundo que opera debaixo das potestades do ar, do príncipe da desobediência, esse mundo que jaz no maligno, que tem um sistema corrompido, te determinar um valor que é pior que um animal. O pior não é isso. O pior é a gente estar tão distante da casa do Pai que a gente começa a acreditar que de fato a gente não é nada. E quando a gente acredita que não é nada, a gente começa a desejar qualquer coisa. Meu irmão, o que você quer, qualquer coisa serve. Por quê? Porque você se acha qualquer coisa. Quando eu me vejo como qualquer coisa, minha identidade virou menos que um animal, então uma vagem de alfarrobeira serve. É esse o meu desejo. E por que eu vou cair em si ou eu vou me libertar se eu acho que eu mereço isso? Como o exemplo inicial, a pessoa acha que merece apanhar. Ela está tão degradada da sua imagem do reino que ela acha que apanhou com razão. E que é isso que ela é isso que ela merece. Essa posição é a posição dela. Porque se esqueceu, degradou a imagem de Cristo, de Deus que ela tinha no seu coração. Então, na terra distante, a um passo do despertar, é onde a nossa imagem do reino de Deus, de quem somos, está mais degradada ao ponto da gente aceitar qualquer coisa e achar que comer vagem de alfarribeira é algo normal. Mas isso também continua a pergunta. E por que não se liberta quando se encontra nessa posição? O que falta para esse gatilho acontecer? O que aconteceu com o filho pródigo que não aconteceu com muitas dessas pessoas que ainda deixa ela presa aos criadores de porcos? Para a gente responder isso, vamos voltar ao verso 16. Diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, e o segredo está nesse finalzinho que diz assim: mas ninguém lhe dava nada. Eu acho que muita dessa palavra surgiu na minha mente, porque eu estava no culto, o pastor falou sobre o filho pródigo, teve uma mensagem, mais uma, né, meu amigo? A gente já viu tantos, mas é tão bom, é um texto tão rico, que eu acho que cada vez que tiver, edifica a gente. Mas eu estava lendo o texto, enquanto o pastor lá se esforçando, né, dando a vida, eu lendo o texto, né? Aí eu parei nesse verso. Isso aqui me impressionou de uma forma que eu fiquei matutando, sabe? Foi daí que surgiu a palavra. Porque dizia assim, mas ninguém lhe dava nada. Muitas vezes a gente pensa nisso, né? Quando você estiver no fundo do poço
Ninguém vai lhe ajudar. Aquelas pessoas que você ajudou no passado, que você gastou seus bens, todo mundo vai lhe virar a cara. Quem você acha que você é amigo, nessa hora você vai ver que não está nem aí para a sua vida. Essas pessoas que você acha que são o seu suporte, que gostam de você, naquele dia, todo mundo vai lhe abandonar, vai lhe deixar. Meu amigo, não acredite nesse povo esquisito, né? Tem essa lição. Mas eu acho que esse ninguém lhe dava nada foi o gatilho do filho pródigo, porque ele desejava aquilo. Agora imagine, meu amigo, se ele tivesse recebido as bolotas dos porcos e ele tivesse lambuzado e comido as bolotas dos porcos. Talvez ele não tivesse caído em si. Porque eu vou te dizer, depois que o dono dos porcos perderam muitos filhos pródigos para o reino, e disseram, rapaz, a gente pega esse pessoal, escraviza esse pessoal, coloca aqui eles para servir no mais profundo, degrada a mentalidade deles. E de repente eles caem em si e voltam para a casa do pai. Então a gente precisa mudar a nossa estratégia. O que eles querem quando estão todos degradados? Eles querem as bolotas dos porcos. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar as bolotas. Porque se a gente der o mínimo possível para que ele não se desperte, isso é o segredo de mantê-lo submisso a um passo do despertar na situação mais degradante, no ponto onde eles ainda vão agradecer da gente estar dando algo a eles, sem perceber que a gente destruiu a imagem de Deus que tinha sobre a vida deles e agora explora o máximo possível sem quase dar nada, mas tem que dar alguma coisa, tem que dar o mínimo para poder subjugar a mente da criatura, porque se ele perder esse mínimo, se ninguém lhe der nada, aí, meu amigo, quando a pessoa atinge o fundo do poço, o único lugar que ela pode olhar é para cima. Quando ela atinge o fundo do poço, o gatilho dispara, a memória vem, ela diz, Deus me ajuda. Mas se a gente segurar ela a um passo do fundo do poço, quando ela ainda acha que ainda tem muito fundo para ir, quando ela acha que tem muitas ações que ainda pode tomar, quando ela acha que está a um passo da grande virada que vai acontecer. Então o segredo é não deixar o cidadão chegar no fundo do poço e sempre colocar ali uma vargem de alfarrobeira para ele ficar comendo. É um dinheirinho que ele recebe para não passar fome. É um dinheirinho para dizer que ele tem alguma coisa, mas aquele dinheirinho nunca vai fazer ele ser alguém, ele correr atrás, ele estudar, ele vencer a vida, ele se arriscar, ele lutar pelo aquilo que Deus colocou no seu coração, porque ele vai ficar com medo de perder o dinheirinho, o auxílio. É aquilo que parece uma ajuda, mas se torna uma prisão, se torna um grilhão. Aí a mulher é espancada pelo marido, mas aqui e acolá o marido compra um presentinho, dá algum tipo de afeto, fala alguma palavra boa, faz algum carinho, dá uma bolota de porco, dá uma vagem de alfarrobeira que não alimenta, mas dá a impressão que o estômago está cheio. Dá o mínimo. Aí a pessoa começa a dizer, ele é ruim, ele bebe, ele bate, ele faz tudo isso, mas quando ele está bem, ele é a melhor pessoa do mundo. Mas ele está bem 10 minutos no dia, 30 minutos no dia. É a vagem, é o mínimo para prender você na subjugação. A esperteza desse mundo que faz com que as pessoas não caiam em si é dar um mínimo para te subjugar. Porque se você tiver aquele mínimo, você ainda vai ser agradecido por ser explorado. Você não vai ativar o gatilho e não vai restaurar a imagem do reino que tem em você. A Bíblia, eu vou te contar isso através de outro, porque o pior lugar que existe é esse, a um passo do despertar. E a pior situação que o mundo faz com a gente é não deixar a gente chegar no gatilho que desperta. Na Bíblia tem a história de 2 irmãos, e eu vou contar a história do Jacó,
que eles brigaram por causa da herança também. Será que tem a ver, né? As histórias são muito parecidas porque são muito parecidas mesmo com tudo que a gente vive sempre, mas Jacó e Esaú brigaram por causa da herança. Jacó era o mais novo, né? Aí o Jacó saiu fugido de casa, não saiu porque quis, saiu porque o Esaú decidiu matá-lo. Porque o Jacó fez uns estratagemas, umas enganações que ele não gostou, por causa da herança. E o Jacó saiu fugido para a casa do seu tio Labão, para ver se podia ter algum tipo de recomeço. Nesse momento que ele está fugindo, que ele vai passar bons anos da sua vida fugindo nessa terra distante, que ele está indo para uma terra distante. Nesse caminho que ele está indo, Deus vai implantar uma semente no seu coração. Vai implantar a imagem do reino, vai implantar uma promessa, para que quando ele estiver vivendo o cuidado dos porcos lá, comendo vagem de alfarrobeira, essa promessa implantada converse com a sua vida. Aí Deus diz assim, Gênesis 28, no verso 13, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Eu vou economizando os versos, né? Vou pulando alguns para o vídeo não ficar muito longe. Mas você entendeu, Deus implantou uma promessa na vida dele. Ele chega na casa do Labão. Labão oferece a filha dele, ele se apaixona, ele ao mesmo tempo vê que ali pode ser uma oportunidade dele construir a vida, mas Labão diz, você vai trabalhar 7 anos de graça pela sua esposa. Chega os 7 anos, Labão faz uma volta nele, diz que não era a esposa que ele desejava, você vai ter que primeiro casar com a irmã, para depois casar com a principal, e para isso você tem que trabalhar mais 7 anos de graça. Já foi 14 anos que Jacó trabalhou de graça para Labão. Depois desses 14 anos, o Labão disse, eu vou lhe dar um salário para você continuar aqui com a gente. Vai ter as malhadas que vão nascer, os cordeiros, as ovelhas malhadas, vai ter as brancas e vai ter as negras. Eu vou lhe dar o salário, vou te dar as malhadas. Então, se nascer malhada, e isso Labão sabia que era que menos nascia era a malhada. Ia ter um monte de branca, um monte de negros, mas a malhada ia ser bem pouquinho. Então esse é o seu salário. Ele deu o mínimo para Jacó. Jacó trabalhou e Deus foi abençoando a vida do Jacó de um jeito. Tem até visões sobre isso. Que as malhadas se multiplicavam. Quando Labão via que ele estava ganhando dinheiro demais, que ia poder se libertar, dizia, não, meu amigo, você vai ficar agora com as brancas e as malhadas vão ser minhas. Aí Deus multiplicava as brancas e o Labão, não, agora a sua vai ser as negras, porque as malhadas, as brancas são a minha. Aí Deus multiplicava as negras, aí o Labão, não, então a sua vai ser... Toda vez que ele ganhava um pouquinho de dinheiro a mais, o Labão vinha e tirava o dinheiro dele e dava para os outros filhos, porque o que Labão queria era um trabalhador ganhando o mínimo e escravizado sem nunca se despertar. Mas um dia, os filhos do Labão decidiram que Jacó estava crescendo demais, porque é isso. Ninguém quer que você cresça ali na terra distante, não. Você vai acreditar que pode crescer, mas ninguém quer que você cresça não, porque se você crescer, você vai tirar espaço de outros que já estão lá em cima. Eles querem você vivendo subjugado com o mínimo. Aí quando os filhos do Labão viram que o Jacó estava crescendo, estava levando as coisas, disse, nós vamos assassinar Jacó. Foi aí que teve o gatilho. Aí o Jacó falou, rapaz, não posso ficar mais aqui não, senão eu vou morrer. E Deus começou a reacender toda a promessa que tinha no coração de Jacó, e dando visões, e dando coragem, dando unções. E Jacó teve a coragem de cair em si e enfrentar Labão e exigir a sua posição nessa vida. Vamos ler isso, Gênesis capítulo 31, no verso 38. 20 anos estive com você. Só um detalhe. Quantos anos você pode passar nessa posição a um passo do despertar?
Quantos anos um criador de porcos pode te segurar te dando vagem de alfarrobeira? Quantos anos você pode viver ganhando o mínimo achando que qualquer coisa serve, sem nunca despertar? Jacó passou 20 anos. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. Isso aqui Jacó está confrontando Labão. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Eu quero que você saiba uma coisa. Por que os criadores de porcos te deixam submisso, te dando bolotas? Depois que eles aprenderam que não pode também não te dar nada que você desperta. É só por maldade? É porque você é um filho do Pai que tem promessa. E quando você age nessa vida, receba isso, meu amigo, a prosperidade se manifesta. O que você faz tem valor. Você traz prosperidade para a casa do Labão, por isso que eles querem que você não saia daí, mas também não querem que você ganhe para você não despertar, não se libertar. E te dão um mínimo para te deixar subjugado. É uma estratégia maligna, mas por quê? Porque você tem valor. Porque eles não querem te perder. E se você for ler esses textos, Labão vai atrás direto do Jacó, porque não quer perder ele, porque sabe que se perder ele vai perder a bênção. As pessoas não querem que você desperte, os exploradores querem que você continue lá, esquecido, consumindo a bênção que está sobre a sua vida. Quando você ultrapassa esse limite, esse gatilho, e se percebe, a voz que você escuta é a mesma voz que Jacó escutou, que diz assim, Gênesis capítulo 31, no verso 13. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Eu sou o Deus que lá no caminho, quando você estava indo para a casa do Labão, apareci para você, te revelei promessas, implantei essa memória no seu coração. Eu sou esse Deus e agora estou reacendendo essa memória. Aí o que Deus fala para ele? Saia agora desta terra e volte para sua terra natal. Naquele dia, quando o gatilho despertar, essa voz vai se manifestar. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus dos seus pais, eu sou o seu Deus, eu sou aquele que tinha promessas para você, eu sou aquela lembrança mais profunda gravada na sua alma, que está dizendo para você que você tem valor, que você é filho, que você está aí jogado às traças, mas esse não é o seu lugar. E eu quero que você desperte a memória de quem é e se liberte como aquele povo se libertou da escravidão do faraó e volte para uma terra prometida. Essa moldura está na Bíblia toda. E esta é a palavra que eu lhe dou hoje, sabe por quê? Porque às vezes a gente desperta com o mais profundo do fundo do poço. Às vezes a gente desperta porque os filhos de Labão querem assassinar a gente. Às vezes a gente desperta porque não nos deram as bolotas de alfarribeira. Mas às vezes a gente desperta porque chegou a hora de ser desperto e uma palavra de Deus chega na nossa vida e diz, saia dessa terra. E quem sabe não é esta palavra. Meu amigo, escute. Foi por acaso que você entrou nesse vídeo? Foi por acaso que você estava querendo sair no vídeo com 5 minutos e acabou não saindo? Que você achava que não ia dar em nada? Que você disse, esse aí, esse gordinho, esse rapaz cearense, esse rapaz desse jeito, não vai não, eu quero aquele que grita daquele jeito, que fala aquelas coisas. Eu nem sei porque eu cliquei nesse vídeo. Eu sei o que você está pensando.
Mas você foi ficando e você não sabia, né? Era ruim, é ruim. Esse cara é ruim, por que eu estou escutando? Mas eu fui falando umas coisas que tinha a ver com a tua vida, não tinha não? Você não achava não. Você nem achava que você era esse filho pródigo. Porque você estava num processo, de repente, que você ainda não despertou. Você está a um passo de despertar. Você nem sabia que a tua vida estava ruim, porque você se acostumou ao qualquer coisa serve. Mas algo te deixou aqui falando comigo, não porque sou eu, pessoa Felipe, eu não sou ninguém, mas porque Deus tinha uma palavra para você. A palavra para você é essa: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para sua terra natal. Deus está lançando uma palavra para reativar a sua memória. Fazer você lembrar daquele local onde você tinha a identidade do filho na fazenda do pai, onde você tinha a noção da justiça e da graça, do amor e do que é correto e da abundância. E Deus está dizendo, é esse o lugar que eu quero que você esteja. É essa identidade que eu quero que você tenha. E você se perdeu disso. Mas hoje, a palavra profética vem como esse despertar dizendo, se arrependa dos seus pecados. Diz como o filho pródigo, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E o pai vai lhe receber porque ele é um pai gracioso. Ele vai colocar uma capa sobre você, uma autoridade novamente, uma identidade, um anel que vai dizer que você é filho. E você vai restaurar na sua mente quem você é. Porque na casa do Pai ele tem os braços abertos para te receber. Muitas vezes essa palavra vem como uma palavra profética, como eu estou falando para você, mas muitas vezes o que vai ser reacendido e a palavra que vai chegar para você é uma lembrança. Porque o filho pródigo lembrou da casa do Pai. Quem sabe não existe uma música, um louvor tocando na sua mente repetidamente. E você não sabe por quê. Rapaz, toda vez vem esse louvor. Toda vez vem esse louvor. Por quê? Porque essa é a lembrança ressuscitando. A lembrança desse lugar. Daquela mensagem, daquele conselho, daqueles amigos, daquela época, daqueles sonhos que Deus tinha para você. Vai surgir uma lembrança. Às vezes uma lembrança que você não está entendendo. Mas aquela lembrança está ressuscitando emoções que você não tinha mais, que você tinha enterrado. Às vezes vai vir como uma voz, às vezes vai vir como uma lembrança, mas quando eu falo isso, algumas pessoas podem dizer, Felipe, mas nunca tive em minha mente essa memória implantada. Eu nunca tive um momento onde Deus apareceu para mim dizendo, eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac, e eu vou estar com você, e eu vou voltar com você. Esse momento no caminho para a casa do Labão, eu nunca tive. Para falar a verdade, Felipe, eu nasci na casa do Labão, eu sempre vivi esse ambiente que sempre me colocaram na posição do cuidador de porcos, de comedor de bolotas, de vagens de alfarrobeiras. Então eu não consigo me lembrar de algo que eu não vivi. Para você, eu tenho esse verso. Lamentações, capítulo 3, no verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. O passado não volta. Mesmo o filho pródigo retornando para a fazenda do pai, ele não está retornando para o passado. Ele está retornando para o novo futuro. Um futuro restaurado, onde o seu coração está arrependido e rendido. Onde o relacionamento do pai com ele será diferente. Onde a vida será uma vida nova. Ninguém volta para o passado, senão que volta para o futuro. Então, meu amigo, deixa eu dizer. Você pode não ter um passado, mas você tem um futuro. Porque a casa do pai lhe adota como filho.
você está voltando não para o passado, você está de volta para o futuro. Como diz o filme, né? Deus tem uma identidade, uma capa e um anel para botar sobre a sua vida. Isso é uma visão que vai acontecer quando você retornar àquele futuro, àquela casa do Pai, para essa nova realidade. Embora você não tivesse tido uma experiência anterior, a lembrança que você tem que se ater está no seu futuro. E quando a lembrança que nós temos que se ater está no futuro, o nome que ela ganha é o quê? Esperança. Jeremias olhava a cidade destruída depois de ter alertado o povo sobre os seus pecados e ninguém ter ouvido e tudo ficou destruído. Não havia esperança na realidade que ele se encontrava. E ele disse: se não há esperança no presente, se não há esperança mais de voltar ao passado, onde está a minha fé? Onde eu vou colocar o meu coração? Onde eu vou colocar a minha visão? Eu vou colocar no futuro, na redenção, na vinda do Messias. Então, meu amigo, não há passado, o presente está ruim, esperança. E pela esperança você vai trazer aquela visão de Deus sobre você para o agora, que vai te restaurar e te levar a ser conforme a imagem que Deus tinha sobre você. Mesmo se você nunca foi o filho do Pai, Ele te recebe por adoção e te chama de filho. Por isso, meu amigo, essa é a palavra que eu tenho para você. Que Deus te abençoe profundamente. Leve para a sua vida. Não termine essa reflexão agora. Durante a semana, que ela continue retornando à sua mente. Quando você desejar comer bolotas de porco, que essa reflexão volte à sua mente e você diga: eu acho que eu estou no lugar errado e tem um lugar melhor para mim. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, faz através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. Está escrito aqui. Tem esse ponto depois do PR. Não escreve sem um ponto não, que pode ir para outra pessoa. E se o irmão quiser fazer uma oferta, mas está preocupado se vai vir para mim mesmo, sempre confira. Meu nome é Felipe Rodrigues Seabra e minha conta é no Nubank. Então, se você foi lá na sua chave Pix e escreveu pr.felipeseabra@gmail.com e você botou, né, na sua chave Pix, vai aparecer meu nome, Felipe Rodrigues Seabra, e a conta no Nubank. Se apareceu isso, está vindo para mim. E eu quero agradecer por demais que algumas pessoas têm feito ofertas maravilhosas para minha vida, sabe? Às vezes o canal não dá muitas visualizações, não dá o suficiente para a gente poder ter uma vida boa, confortável, né? Que possa pagar as contas. Mas aí vem um irmão que dá uma oferta, vem outro que dá uma oferta, vem outro que complementa. E quando a gente vê, Deus supriu através dos irmãos. Então que Deus continue abençoando as suas vidas profundamente. E agradeço por demais a liberalidade de vocês. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais.